Nós te bendizemos, Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Por isso nós te aplaudimos, Pai. E bendizemos o teu nome, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Nos alegramos no Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Para sempre. Para sempre. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida de todos. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Elton, que está conosco nesta noite novamente. Saudade do Elton, viu, Elton? A nossa irmã que visitou, acho que nós, domingo, né? De laranja ali. Deus abençoe vocês, as duas irmãs que estão nos visitando hoje também, ali sentadinha. Deus abençoe. Eu quero, as crianças de 3 a 10 anos podem ir lá para cima, para o cultinho. Quero chamar o pastor Volney. O pastor Eliel está em Londrina, fazendo o curso dele de pós-graduação em missão urbana. Ele e a Marli. Então eles estarão retornando na sexta-feira. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse culto que nós prestamos a Ti em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. É um prazer, é uma alegria, Senhor, estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, junto com os nossos irmãos, para Te louvar, para Te engrandecer. E agora, Senhor, quando vamos ouvir a Tua palavra, a mensagem que vem de Ti, do alto, dos céus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja falando conosco. O Senhor nos conhece, sabe as nossas fraquezas, as nossas necessidades, que a Tua palavra, Senhor, venha nos transformar e nos restaurar, nos fortalecer nesta noite, Senhor. Que o Teu nome seja louvado e engrandecido. Nós oramos, pedimos essas coisas, em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Enquanto o computador vai ligando aqui, abre sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Livro de Lucas, capítulo 17. A partir do versículo 11, a palavra de Deus diz assim: a caminho de Jerusalém,
Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Os irmãos podem se assentar. Bom, é comum, muito comum nós perguntarmos como que é possível ter fé, né, quando nós passamos por períodos difíceis, de grande deserto, grande tribulação, períodos áridos nas nossas vidas, de extrema dificuldade. A gente pergunta, é bonito, né, falar de fé, mas como eu consigo ter fé num momento assim? Porque ter fé quando as coisas estão boas é fácil, né? Agora, quando a coisa está difícil, está bem complicada, nós vamos ver aqui como buscar essa fé em Deus. Como é possível continuar acreditando nos milagres de Deus quando nós somos surpreendidos por catástrofes, acidentes, como a gente está vendo aí, por exemplo, que está acontecendo no Japão, né? Então hoje está tudo bem com a sua vida, amanhã, né, um tsunami invade e destrói tudo, acaba com família, acaba com bens. Então, como continuar tendo fé e esperança numa situação dessa? Como ter fé, como continuar acreditando quando eu estou passando por momentos de dificuldade no casamento, vejo o meu casamento terminando? Quando ter fé quando eu me vejo endividado ao extremo, né, já estou próximo à falência? Quando um filho está desviado, longe dos caminhos do Senhor, e eu oro anos e anos e não vejo uma resposta de Deus? Como continuar tendo fé? E como continuar tendo fé quando eu recebo um diagnóstico de uma enfermidade grave, né? E o médico me dá pouco tempo de vida, por exemplo. Como continuar tendo fé e esperança numa situação dessa? Como continuar tendo fé, como nós vimos aqui no texto, quando o meu corpo inteiro está tomado de lepra, né? E eu já estou afastado de todos, e a minha pele, a minha carne vem esfacelando, vem desmanchando ao longo dos anos? Como ter fé numa situação dessa? Como esses leprosos aí. O que fazer? Para quem correr? Para quem pedir ajuda? Então, através desse texto de Lucas, que nós acabamos de ler aqui, mais alguns outros da Bíblia que eu vou citar, Deus me levou a 4 placas de sinalização. Então, quem é bom aí de trânsito vai identificar rapidamente essas placas. 4 placas que vão me mostrar a direção, o caminho para eu receber um milagre da parte de Deus. Qual é o caminho para eu chegar ao milagre? Qual é o caminho para eu continuar tendo fé e continuar tendo esperança? Então, o título da mensagem de hoje é o seguinte: seguindo as placas de sinalização de Deus para alcançar o milagre. Amém? Então, vamos repetir juntos? Vou voltar aqui. Esse programa é um pouquinho diferente, né? Seguindo as placas de sinalização de Deus, vamos lá? Para alcançar o milagre. Bom, primeiro, qual é a primeira placa que eu devo observar? É a placa de perigo. Ela não está aparecendo aí, eu acho que ela está descarregando. Mas seria a placa de perigo. Né? Todos já viram aquele ponto como se fosse um ponto de exclamação, né? Então essa placa de perigo vai me mostrar o quê? Que eu preciso admitir que há uma necessidade na minha vida. Eu preciso admitir que eu estou correndo perigo, que eu estou numa situação difícil, né? Aos meus olhos pode ser até um beco sem saída, como nós costumamos dizer. Eu posso, nessa situação, me sentir trêmulo, ansioso, suar frio. É aquela situação delicada como os leprosos estavam passando, que eles olharam e reconheceram:
né? E a gente vê esse reconhecimento no versículo 13, onde eles gritaram, quando eles viram Jesus, eles gritaram em alta voz o seguinte: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Então Jesus estava passando ali naquele povoado, e eles viram aquilo como uma grande oportunidade da vida deles, e como sabiam que a situação estava grave, né, era uma situação difícil, eles admitiram. Provavelmente outras pessoas ali do povoado da aldeia ouviram eles gritando. E eles gritaram em alta voz: Jesus, tem piedade de nós, nós temos uma necessidade, nós estamos correndo perigo, nós estamos perto da morte. A cada dia o nosso corpo se desmancha, se desfaz. Tem piedade das nossas vidas. O perigo, ele fala de uma advertência, de uma luz vermelha acendendo, há riscos reais de morte, ou ainda que os riscos não sejam tão grandes, eles estão ali e podem me levar a coisas piores. No caso da lepra, por exemplo, ela não acontecia do dia para a noite, mas ao longo dos anos é uma doença que ia avançando gradativamente, e provavelmente aqueles leprosos já estavam há vários anos tendo o corpo ali destruído pela lepra. Então começou pequeno, talvez com uma mancha, com uma ferida, e a coisa foi aumentando. Então esse admitir a necessidade, para nós, não significa apenas quando não tem mais jeito, aos nossos olhos, a gente deixar chegar naquele extremo. Mas quando a coisa que eu já percebo que está acendendo alguma luz, por menor que seja, por mais fraca que seja essa luz, eu devo admitir essa necessidade e dizer como os leprosos: Jesus, tem piedade da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. Nós não precisamos deixar a situação chegar num extremo para aí, poder pedir ajuda de Deus. Então, se eu e você, se nós queremos que Deus trabalhe em nossas vidas, nós temos que reconhecer que nós precisamos dele e que nós temos problemas e que nós temos necessidades. Esse é o primeiro passo. É a primeira placa, vamos dizer, que vai aparecer na estrada da vida. Eu tenho que olhar, parar e reconhecer isso. Deus, ele não pode trabalhar na minha vida se eu não reconhecer que ele é poderoso para interferir, que eu já tentei todos os recursos que eu tinha em mãos, que eu já fiz tudo do meu jeito e não deu certo. Se eu não reconhecer isso, e não gritar e não clamar por ele, é muito difícil um milagre acontecer. Há outras passagens na Bíblia que mostram esse caminho que eu vou mostrar aqui nesse texto. Um deles é aquela viúva, que tinha apenas um pouco de azeite na botija ou na vasilha, e ela reconheceu isso. Quando o profeta chegou diante dela, ela disse: não tem mais nada, é só isso aqui. Não tem mais nada, vou morrer de fome, necessidade extrema, estou passando por necessidade. Então ela teve que confessar isso ao profeta de Deus, que ali era a figura de Deus. Teve que dizer: eu estou com um problema, eu tenho uma necessidade. E o que aconteceu? A partir dali a história se desenrolou e ela vivenciou um milagre. Outra situação também é a situação onde os discípulos têm lá alguns pães, alguns peixes em mãos, e olham aquela multidão e dizem: e agora? O que nós vamos fazer? E eles chegam diante de Jesus: manda embora o povo, nós temos uma necessidade. Nós estamos num beco sem saída, não tem como alimentar esse povo, nós estamos carentes. Faz um milagre, em outras palavras: Senhor, faz um milagre. Então, e aí, a partir desse primeiro ponto, dessa primeira placa, as coisas caminharam. Então eles tiveram que reconhecer isso. E o nosso Deus é um Deus especialista em realizar milagres em momentos como esse. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Deus é tão bom e tão amoroso que imagina como fica o coração de Deus ao ver alguém, uma pessoa chegando diante dele, chorando diante dele e dizendo: Senhor, eu estou precisando, eu tenho uma necessidade, eu estou destruído, eu já tentei de tudo, não está dando certo, eu estou falido, meus relacionamentos estão acabando, essa enfermidade eu já fui em tudo quanto é médico, não teve jeito. Como será que Deus vê isso? Se nós humanos, a gente se compadece da pessoa, imagine Deus, que é muito mais amoroso do que nós. Então esse passo é essencial. Sem isso, esquece milagre. Nós precisamos confessar isso e admitir. Então, algumas dicas e alguns conselhos nesse primeiro ponto. Primeiro, reconheça ou admita suas necessidades. E admita que existem perigos iminentes na sua vida.
Não deixa a coisa ficar muito grande não, para depois achar, não, agora eu vou berrar para Jesus e pedir ajuda. Então esse é o primeiro. Segundo, chame por ele, como eles fizeram. Quem que nós temos que chamar? Jesus, é o único que pode resolver a situação. Terceiro, aproveite as oportunidades. Então Jesus estava passando naquele povoado, talvez nunca mais voltasse. E nós cremos que hoje Deus está passando nesse povoado, amém? Por quê? É o povo de Deus reunido aqui, nós estamos aqui em nome de Jesus e a palavra de Deus garante que quando há pessoas reunidas no nome de Jesus, Ele está no nosso meio. Então Jesus está passando aqui, está no meio do povoado, a oportunidade é hoje. Né? Eles observaram isso e agarraram a oportunidade. Outra coisa, não tente esconder o seu problema. Não tente fazer isso porque é perda de tempo e é insensatez. Eu não tenho problema. Vai alguém perguntar, está tudo em ordem? Beleza, tudo jóia com a minha vida, não tem problema nenhum. Alguma necessidade, eu poderia te ajudar em alguma coisa? Quer que eu ore por algum motivo? Não, tá maravilha. Né? Se melhorar, estraga, né? E está lá com um problema, está lá com uma necessidade. Então, não tente esconder o problema. Outro conselho também que dá para a gente tirar desse texto, não finja que não está acontecendo nada. A gente às vezes começa a dissimular e fingir. Não está acontecendo nada, está todo mundo vendo. Todo mundo na família viu, todo mundo na igreja viu. Só que a pessoa acha que ela está enganando a todo mundo. Não está enganando ninguém, muito menos enganando a Deus. Então não finja também que nada está acontecendo. Nós podemos até enganar os homens, mas jamais nós vamos enganar a Deus, porque Deus é um Deus que sonda os nossos corações, as nossas mentes e conhece cada detalhe das nossas vidas. Um outro conselho também, não tente lidar com o problema por sua conta ou do seu jeito. Não tente fazer isso também. É costume nosso, né? Nós, seres humanos, fazemos o quê? Nós tentamos todas as coisas e aí, quando esgotou tudo, aí a gente vai orar. Aí nós vamos conversar com Jesus. E a Bíblia mostra que deve ser exatamente o contrário. Primeiro eu devo ir a Jesus. Primeiro eu devo orar e Ele vai me dar a direção. Ele vai me mostrar o caminho do milagre. A gente faz tudo ao contrário, né? Então nós vamos em todo lugar. Na linguagem popular, nós atiramos para todos os lados, né? E aí, como nós não temos resultado, aí a gente vai aos pés de Jesus. Não pense que o tempo vai resolver a situação, porque o tempo não tem esse poder de resolver as situações. A única coisa que o tempo vai fazer é com que a sua situação piore a cada dia. Aqueles leprosos, quanto mais os dias se passavam, pior ia ficando a situação. Se eles não fossem humildes de admitir a necessidade deles e continuar se escondendo, ia continuar leproso pro resto da vida até a morte, né? Até chegar o dia da morte. Então, a pergunta de Deus aqui nesse primeiro ponto para cada um de nós. Qual é a situação difícil que você se encontra hoje? Qual é a sua necessidade hoje? Você é humilde o suficiente para dizer para Deus? E até para confessar para alguém, se alguém for perguntar para você, para dizer para a pessoa, olha, ore por mim que eu estou, tal área da minha vida, a coisa está feia. Eu tenho uma necessidade. Eu preciso de oração, eu preciso de ajuda, eu preciso de um conselho, eu preciso de alguma coisa porque não está dando certo. Né? Então esse é o primeiro ponto para nós estarmos vivendo aí o milagre de Deus. O segundo é a placa de pare. Né? Essa é a segunda placa que nós temos que olhar. Primeiro é perigo, né? Então acendeu a luz. Atenção, há uma situação, há uma necessidade. A segunda placa que está no meio do caminho é a placa de pare. Essa placa diz o seguinte: verifique o que você tem em mãos. Pare, respire, né? Ouça, dê uma olhada ao seu redor, acalme-se na hora da dificuldade e pergunte para Deus, Deus, eu tenho o que na mão? 2 peixinhos, 2 pãozinhos, um pouquinho de azeite? Eu tenho um pouquinho de fé? Vale. Diga para o seu irmão, está valendo. Serve, diga para ele aí, serve. Tem um pouco de esperança? Perguntei para ele, você tem um pouquinho de esperança? Serve, serve também. Um pouquinho, uns trocadinhos para vir no culto na quarta? Teve lá o dinheiro para vir de ônibus, tal, veio aqui esperando receber uma palavra de Deus? Serve. Para Deus serve. O problema é que quando a gente tem pouco nas mãos, o que a gente faz? A gente fica comparando com os outros
que tem mais, e aí a gente começa a murmurar, reclamar, e Deus não faz o milagre, né, do nada. Normalmente ele vai pegar aquele pouco, aquele ponto inicial, aquele vai ser o ponto de partida para Deus começar a trabalhar nas nossas vidas. Então Deus, quando multiplicou os pães e os peixes, tinha ali uns poucos pães e uns poucos peixes. Quando as vasilhas, né, transbordaram de azeite, tinha ali um pouquinho de azeite. Não começou do nada. Aqui no caso dos leprosos, pelo menos, no mínimo, eles tinham fé. Um pouquinho que fosse, mas tinham. Porque gritaram. Na hora que Jesus passou, gritaram na hora: Jesus, tem piedade de nós. Então o que você tem? Pensa aí um pouquinho. O que você tem em mãos? O que você tem? Você que está passando por alguma necessidade, alguma dificuldade. Mesmo que seja quase nada aos seus olhos, o que você tem nas mãos? É a partir disso que Deus vai fazer um milagre, amém? Qual é o ponto de partida, né? Qual é o recurso que Deus tem te dado? Se é fé, né? Essa fé, ela não vai fazer você negar a situação difícil que você está passando no presente. Ela não vai fazer você negar. Você vai pegar essa fé, e esse pouco de fé vai te dar uma esperança, e essa esperança vai fazer com que você continue seguindo até encontrar as outras placas de sinalização. Até que o milagre aconteça na sua vida. Nós estamos no meio do caminho ainda, né? Vimos 2 placas, tem 4. Até chegar o milagre, até o milagre acontecer nas nossas vidas. Então verifique o que você tem em mãos. Largue a murmuração de lado. Pare de olhar e se comparar com as pessoas. Que aí a gente vai ficar paralisado. Se os leprosos ficassem, não vou dizer nada, não vou chamar Jesus, porque que vergonha, né? Está todo mundo aqui sadio, bem. Olha que vergonha a gente sair correndo atrás de Jesus, né? E gritando. Eles podiam pensar várias coisas. Será que eu vou conseguir correr e chegar até Jesus, né? Vai que meu joelho falseia, né? Porque estava lepra, né? Estava caindo os pedaços do corpo. Então, como que vai ser esse negócio? Então, nós precisamos enxergar isso que Deus tem nas nossas vidas. Deus é especialista em transformar aquilo que é comum, que é pequeno, em algo incomum, em algo maravilhoso e grande. A Bíblia diz para nós não desprezarmos os pequenos começos. A Bíblia mostra em várias passagens que Deus dá muita importância a cada detalhe das nossas vidas. Por menor que você se ache, por mais insignificante, o que você tem em mãos? O que você tem para apresentar para Deus? É com isso que Deus vai fazer um milagre. Amém? Terceira placa. Sentido obrigatório. Essa placa fala do seguinte: siga sempre a direção de Deus. Há um sentido, há uma direção. E isso dá para a gente ver aonde? Versículo 14. Olha o verso 14. Ao vê-los, ele disse, ele quem? Jesus. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram purificados. O caminho do milagre é um caminho de mão única. Há um sentido que é obrigatório, não dá para negociar. Tem que ser por aquele sentido, por aquela direção que Deus está indicando. Eu preciso buscar o Deus único e o Deus verdadeiro. Não adianta eu buscar um outro artifício, um outro nome, eu correr para alguma pessoa, eu posso tentar o que for. Os milagres só vão acontecer quando eu consigo enxergar o sentido único. Esse sentido passa por Jesus. Passa por Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então quem disse para eles o que eles tinham que fazer? Foi Jesus. Jesus disse, vai por essa direção. Vão até os sacerdotes, façam isso. Essa é a ordem. Essa é a palavra que eu estou dando para vocês. Então Jesus mostrou o caminho. E então nós precisamos ouvir, o mais importante aqui é ouvir o que Jesus tem para dizer. Mais uma vez aqui eu repito, quando nós estamos passando por problemas, nós ligamos para um monte de gente, nós corremos atrás de um monte de alternativas, mas nós não paramos para ouvir o que Jesus tem a dizer. Para quem você liga quando você está com dificuldade? Na porta de quem você vai bater altas horas da noite se você estiver numa situação mesmo complicada? Pare um pouco aí e pense.
né? Às vezes a gente vai em todo lugar, menos em Jesus, né? Menos perguntar para Jesus o que ele tem que... qual é a direção que ele tem para as nossas vidas. Agora observe o seguinte aqui nesse versículo 14. Jesus ele deu uma ordem e ele apontou uma direção. Ele disse, vão até os sacerdotes e vão se mostrar, né? E vão até eles. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Agora olha que interessante o versículo. Enquanto eles iam, foram purificados. A palavra importante aqui é enquanto eles iam. A gente pode até colocar a outra, né? A sequência. Não é parecido com a situação do Mar Vermelho, por exemplo? Senhor, nós estamos aqui num beco sem saída. Marche. Enquanto vocês entrarem nas águas, eu abro o mar. Eu tenho apenas alguns pães e alguns peixes na mão. O que eu vou fazer com isso? Começa a distribuir para o povo. Enquanto vocês vão distribuindo, um milagre vai acontecendo. Eu vou multiplicar. Olha que interessante como os textos bíblicos, eles, né, Deus realmente indica qual é a direção. Lembra lá do azeite? Eu tenho um pouquinho de azeite. Seguinte, eu começo a emprestar dos vizinhos aí, vasilha, porque o negócio vai multiplicar. Se as pessoas envolvidas nessas passagens bíblicas, nessas histórias, não tivessem acreditado e ficassem paradas, tá doido. Como que eu vou entrar no mar? O mar vai me engolir, né? Como que eu vou começar a distribuir pão? Não vai nem dar. Eu entreguei um peixe aqui, um ali, acabou já, né? Ou no caso do azeite, vou chegar no vizinho lá, o vizinho sabe que eu estou passando necessidade, que eu não tenho onde cair duro, né? Vou chegar lá, me empresta 10 vasilhas você 20, porque o milagre vai acontecer. Vão me chamar de louco. Então, só experimenta o milagre de Deus quem tem fé. Quem acredita nas loucuras de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho é loucura, né, para aqueles que se perdem. Por que muitas pessoas se perdem e nunca vão experimentar o milagre de Deus, nunca vão conhecer a Deus? Porque a pessoa se depara com essas placas e fala, não, isso daí é demais para minha cabeça. Isso daqui é loucura, não dá para eu ir adiante. É isso que acontece. Agora nós, né, que fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, que nascemos de novo, que temos procurado agradar a Deus, a gente vai ter que ter ousadia e ter fé para obedecer a voz de Jesus. Seja ela mais estranha que for. Eu preciso obedecer. Aí está, eu já estou chegando perto do milagre. Né? Eu estou chegando muito perto do milagre. Então, a Bíblia mostra isso. O milagre acontece enquanto, diga aí para o seu irmão, o milagre acontece enquanto. Enquanto o quê? Enquanto você pratica, obedece o que Jesus mandou você fazer. Coisa muito chata que acontece, né, e é triste de a gente vivenciar isso, os presbíteros, os pastores sabem do que eu estou dizendo, é o quê? Às vezes vem a pessoa mal, já admitiu a necessidade, já sabe que a situação está dura, está difícil, ela sabe, ela consegue enxergar que ela tem alguns recursos, algumas coisas em mãos, e ela vem pedir um conselho. E aí, a pessoa que está aconselhando diz, olha, a direção de Deus, a palavra de Deus fala isso, faz isso, isso e isso. E o que a pessoa faz? Tudo diferente, tudo o contrário. Não vai experimentar o milagre de Deus. Quer dizer, você orou para Deus te dar uma resposta. Senhor, usa lá a vida do pastor. Senhor, coloca na mente dele, na boca dele as palavras do Senhor, tal, porque eu preciso de uma resposta. O pastor ou o presbítero que foi lá te aconselhar também orou antes. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia da minha vida. Quem sou eu para aconselhar? Se eu der uma direção para a pessoa errada da minha cabeça, a pessoa vai acabar de afundar, né? E os dois oraram desse jeito. Será que Deus não vai responder? Né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente pede conselho, mas na verdade a gente não quer obedecer ao conselho. A gente quer um álibi. Nós queremos que a pessoa diga aquilo que a gente quer ouvir. Mas se a pessoa disser alguma coisa difícil aos nossos olhos, ou que envolva uma renúncia, aí já, obrigado, pastor, tal. Vou ver se eu vou fazer. Vou orar mais um pouco, né? Então tome muito cuidado com isso. Então, siga sempre, diga aí para o seu irmão, siga sempre. Fala firme aí, siga sempre a direção de Deus. Quarta e última placa é a placa do retorno.
essa placa diz que nós devemos voltar para agradecer. Sempre. Sempre. Apesar desse caminho ser um caminho de mão única, num determinado ponto da estrada, quando o milagre aconteceu, você vai ver essa placa, retorno. E ou você vai ignorar essa placa e vai passar reto, beleza, já consegui o que eu queria, já aconteceu um milagre na minha vida, ou você vai fazer como aquele único leproso que disse, espera aí, eu tenho que voltar. O que aconteceu comigo não foi algo comum. Esse homem me deu uma direção, uma ordem, e eu fui curado de lepra. Talvez estivesse leproso há 10 anos, 15 anos, não sei. Mas espera aí, eu preciso no mínimo, o mínimo que eu posso fazer, já que eu não tenho mais nada para oferecer, é agradecê-lo, é o mínimo. Daí a gente vê isso aonde? Olha os versículos 15 e 16. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Então, assim como ele gritou pedindo milagre, ele também voltou gritando para agradecer. Olha o detalhe aí. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. O detalhe aqui é que esse homem era samaritano, um estrangeiro, alguém que não fazia parte do povo de Deus, né? E é triste, mas às vezes a gente tem a impressão que os incrédulos, quando recebem um milagre, são mais agradecidos do que os crentes. Às vezes nós nos acostumamos com os milagres de Deus, com aquilo que é sagrado. E aí a gente recebe um baita livramento, uma baita cura, e um milagre tremendo, e Deus me curou. Semana que vem, se der, eu vou lá no culto agradecer, se não, né? E aqui era um homem que não conhecia as leis de Deus. Quem conhecia as leis de Deus? O povo judeu. Ele era um samaritano. E ele foi o único que voltou para agradecer e se prostrou diante de Jesus e fez tudo isso que nós acabamos de ler aqui. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje o que a gente observa é que há muita ingratidão dentro da igreja. Muita ingratidão. E é triste. Muita ingratidão. E na nossa cultura é difícil nós termos gratidão. Por quê? O tempo todo nós somos bombardeados pela mídia, né, a consumir. Eu nunca estou contente com a roupa que eu tenho, eu nunca estou contente com o carro que eu tenho, eu nunca estou contente com o celular que eu tenho. Sempre eu tenho que ter algo melhor, maior, e fica aquela corrida, né, aquela busca frenética, e mais, e me comparando com as pessoas, e aí aquele sentimento de descontentamento, aí surge a murmuração, enfim. Nós vivemos num mundo que incentiva o descontentamento. Um mundo onde a gratidão é algo para os fracos. Pô, mas você tem que agradecer mesmo? Né? Então, esse tipo de espírito é um espírito que tem entrado nas igrejas. Nós temos que tomar muito cuidado e repreender isso. Nós temos que ser os primeiros a agradecer demais, né? A enxergar essa placa. Essa placa não pode passar batida aos nossos olhos. A placa de retorno, que significa volte sempre para agradecer, não pode passar desapercebida aos meus olhos, nem aos seus, nunca, né? Jamais. Então, por mais que eu receba bens materiais e passe por experiências emocionantes, como esses homens passaram, será que a vida é só isso? Só as coisas passageiras aqui? Deus me tirou da dívida, eu estava afundado. Isso é bom, só que isso vai passar. Isso é a coisa mais importante na sua vida? Isso te alimenta espiritualmente? Isso é razão para você viver? É propósito para a sua vida? É um milagre. Foi um milagre, pastor. Eu não tinha jeito. Eu devia muito. Amém, glória a Deus. Deus faz milagre nessa área. Mas só isso? Você vai passar batido na placa de retorno? Não vai enxergar? Né? E esse foi um homem que entendeu que ele tinha uma outra necessidade. Não só a lepra. Ele não precisava ser curado de lepra. Ele tinha uma necessidade espiritual. E aqui que é o maravilhoso, né, dessa passagem. Ele volta, se prostra diante de Jesus, e olha o que Jesus diz aí no versículo 19. Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Então esse homem, diferente dos outros, experimentou outro milagre, experimentou algo além do que apenas a cura física. Ele experimentou a salvação, a vida eterna, que é o mais importante no final das contas. Ele recebeu o maior milagre que poderia
ter acontecido na vida dele. Agora, será que nós faremos parte, né, das pessoas medíocres a ponto de nós sermos apenas consumidores da fé? Pessoas que vêm, recebem a bênção, já estou feliz, já fui abençoado, já recebi o milagre. E o Deus do milagre? Onde fica? E o Deus que te abençoa, onde fica? Você não tem interesse de conhecer Ele um pouco mais? Em todos os casos, quando Jesus fazia um milagre, qual era o propósito dele? Que a pessoa se entregasse para Ele. Jesus não fazia milagre à toa. Vou te abençoar só para você ser abençoado e ficar feliz e viver uma vida feliz. Não, a intenção de Jesus era que a pessoa o reconhecesse como Senhor e Salvador na sua vida. Então, a lepra era um problema grave, seríssimo. A pessoa ficava afastada de tudo, longe dos familiares, longe de todas as pessoas. O leproso tinha que manter uma distância de no mínimo 50 metros de uma pessoa sadia. Se ele desobedecesse essa lei, ele era apedrejado, né? Então, com certeza foi um excelente, um grande milagre, um milagre tremendo. Imagina a alegria deles, dos 10. Eu me coloco no lugar, né? Talvez há 10 anos sem receber o abraço de uma criança, um abraço de um amigo, talvez há muito tempo sem receber o abraço do cônjuge, dos filhos, porque não podia chegar nem perto. 50 metros no mínimo, eles eram isolados num lugar e estavam ali fadados à morte. Né? Quando a pessoa dizia, quando era constatado que a pessoa tinha lepra, era como se você desse uma sentença de morte. Está morto. Pode separar lá, manda ele lá para como se fosse um presídio, né? Mandava a pessoa para um lugar onde só tinha leprosos e ficava ali. Então imagina você numa situação dessa. 10 anos numa situação dessa. A maioria ia fazer como os 9 fizeram. Eu quero ir logo lá e me apresentar para o sacerdote, e ir lá para minha família, e fazer um churrasco, e abraçar todo mundo e tal. E a gente ia sair correndo, gritando. Que placa de retorno, coisa nenhuma. A gente fica cego nessa hora. Só que aquele disse o quê? Peraí, eu também estou com saudade da minha família, eu também estou com saudade, mas eu preciso voltar lá, não tem jeito. Eu tenho que voltar para esse Jesus e no mínimo eu tenho que agradecer. Porque o que ele fez foi maravilhoso. Quem perdeu 10 anos da vida, não vai ser 1 minuto a mais, 5 minutos a mais que eu vou diante de Jesus, que vai me atrapalhar. E ele foi extremamente abençoado. Há um escritor chamado Thornton Wilder que ele diz o seguinte: nós só podemos dizer que nós estamos vivos nos momentos em que o nosso coração tem consciência dos nossos tesouros. Vou repetir. Nós só podemos dizer que nós estamos vivos nos momentos em que o nosso coração tiver consciência dos nossos tesouros. Você tem consciência dos seus tesouros? Tem consciência dos milagres que Deus tem feito na sua vida? Quantos tem? Na minha vida Deus tem feito muito milagre, na sua? Com certeza. Alguns talvez menores aos nossos olhos, outros maiores, outros talvez mais fáceis para nós, outros mais difíceis, mas milagre é milagre. E quando um milagre acontece nas nossas vidas, nós precisamos enxergar a placa de retorno. Amém? Nós precisamos voltar para agradecer. Onde não há gratidão, a vida é diminuída. A nossa vida seca. Onde não há gratidão, você vai receber uma bênção aqui, mas lá na frente você vai ter outra necessidade, não vai conhecer Jesus e assim por diante. Ignorar essa placa, a placa da gratidão, é perder o melhor da festa. É isso que nós podemos ver aqui. Ignorar a placa de retorno é perder o melhor da festa. Amém? Feche seus olhos. E seja sincero com Deus agora. Qual é a sua necessidade? Qual é o seu problema? Eu creio que nós estaríamos mentindo para Deus e para nós mesmos se nós dissermos que nós não temos necessidade nenhuma. Eu creio que não tem nenhuma pessoa aqui nessa noite que pode dizer: Senhor, eu não preciso dos milagres do Senhor. Minha vida vai bem, está tudo resolvido. Se fosse assim, você não estaria
buscando ouvir a voz de Jesus, não viria a uma igreja, não estaria buscando a direção de Deus. Agora pense um pouco aí, o que você tem em mãos? Dê uma olhada, um pouco de fé, um pouco de esperança, condição para vir no culto 2 vezes por semana. É a partir disso que Deus vai fazer um milagre na minha vida e na sua vida. E ouça agora a voz de Jesus. Pergunte: Jesus, qual é a direção? Qual é o sentido único? Qual é a palavra específica que o Senhor tem para mim? Para que eu possa obedecer e para que enquanto eu obedeço, o Senhor vai me curando, o Senhor vai me restaurando, o Senhor vai fazendo um milagre. Aonde eu estou paralisado, o Senhor já mostrou o caminho, o Senhor já deu a direção, mas eu preciso marchar, eu preciso andar, eu preciso avançar, eu preciso agora colocar em prática a ordem que Deus me deu. E depois que você recebeu o milagre, você vai ter a oportunidade de dar testemunho para as pessoas, você vai ter a oportunidade de dar testemunho na igreja, de agradecer a Deus, de louvar a Deus, de fazer isso em alto e bom som. Não deixe de enxergar a placa de retorno. Seja grato a Deus, porque Deus tem cuidado da minha vida e da sua vida nos mínimos detalhes. Deus tem dado direção, Deus tem suprido as nossas necessidades. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus muito bom, um Deus misericordioso, um Deus que escuta o nosso clamor. O Senhor não despreza aquele que vai até o Senhor com fé, aquele que confia que só o Senhor pode fazer um milagre, Pai. Nós estamos aqui nessa noite, Deus, reconhecendo que temos inúmeras necessidades, enxergamos a placa de perigo, a placa de advertência, e nós queremos dizer ao Senhor, Pai, mostra-nos o que nós devemos fazer, mostra-nos o caminho, Senhor, mostra-nos o sentido, Senhor, nos ajude a enxergar o que nós temos em mãos, para nós, a partir disso, nós caminharmos, nós acreditarmos que o Senhor pode fazer com que essas coisas se multipliquem nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, faz milagres, Pai, nas nossas vidas nessa noite. Sonda os corações de cada um que veio até aqui, cada um que está colocando a sua oração diante do Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor está passando, que o Senhor está no meio desse povoado, desse povo, e hoje é o tempo oportuno, esse é o dia que se chama hoje, o dia que o Senhor fez para nós, e nós cremos, ó Deus, que o milagre há de acontecer hoje, Deus. Enquanto nós vamos orando, enquanto nós vamos caminhando, enquanto nós vamos colocando em prática os teus princípios, o Senhor há de abrir o mar, o Senhor há de multiplicar o azeite, os peixes, os pães, o Senhor há de nos curar, Pai, de lepra e de todas as enfermidades pelas quais nós temos passado, Pai. E nós pedimos ao Senhor, Deus, dá-nos um coração grato, dá-nos um coração que sempre enxerga a placa do retorno, Senhor. Que não haja em nós, Pai, ingratidão, que nós não sejamos medíocres a ponto de sermos apenas consumidores da fé, consumidores da religião, mas que nós possamos querer, antes do milagre da bênção, que nós possamos querer o Senhor da bênção, o Senhor dos senhores, aquele que salva, aquele que transforma, aquele que dá vida eterna, aquele que salvou, Deus, e continua salvando, Pai. Nós te amamos e nós te louvamos, independente das coisas pelas quais nós temos passado, nós continuaremos louvando o teu nome em alto e bom som, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Se coloque em pé, vamos louvar o Senhor. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei
Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa a circunstância, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos assim. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e que a consolação e a força do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço aí no irmão.